Uma boa noite a todos. Boa noite. Que o amor, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu coração, na sua vida. Irmãos, nós temos uma palavra para esta noite e tem palavras que a gente gosta de pregar. Eu gosto de pregar sobre fé, gosto de pregar sobre vitória, gosto de pregar sobre tudo aquilo que diz respeito à bênção, mas às vezes Deus coloca uma palavra no nosso coração que a gente não gosta de pregar, mas que nós temos que pregar, porque é aquilo que o Senhor coloca e nós temos que entregar. Inclusive no meu Facebook, eu tenho Facebook, viu? Mas não fico colocando porcaria lá, não. Nem foto sensual, que é um absurdo cristão colocar foto sensual, sem camisa, mulher abaixa assim a coisa e... Estou falando de crente, não estou falando do mundano, não. Então eu uso o meu Facebook para trazer mensagens, coisas que produzam edificação. Então, nesta semana, eu postei também algo nesta direção. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Quem já abriu, diga amém. Quem ainda não abriu, diga misericórdia. Eu ouvi alguma misericórdia por aí. Nós vamos ler o versículo 46 e o versículo 47 do capítulo 24 de Lucas. E diz assim a palavra do Senhor: E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pai querido, nós acabamos de ler 2 versículos da Tua Palavra, e nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito venha trabalhar conosco, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Ó Deus, nós não vimos a Tua casa só para estar presente aqui e dizer que fomos a um culto. Mas quando nós vimos a Tua casa, é para receber algo do Senhor que faça diferença na nossa vida, algo que venha produzir edificação. Então nós te pedimos que o Senhor que nos conhece, tem toda a liberdade para falar, ministrar nas nossas vidas, nos corrigir, nos repreender, para que nós possamos andar seguramente nas Tuas veredas, nos Teus caminhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma coisa que tem me preocupado nesses últimos tempos, com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo, então não estou falando especificamente da igreja Jesus Cristo é o caminho, mas da igreja do Senhor, de uma forma geral. É a maneira como o pecado está entrando na igreja, como as pessoas estão agindo de uma maneira errada e não há arrependimento disso. Estas palavras que nós lemos, foi Jesus Cristo quem falou, e que a mensagem que a igreja deveria
estar pregando para os últimos dias, desde a vinda de Jesus, mas principalmente nestes últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, e que são dias de apostasia, são dias muito ruins sobre a face da terra, e também sobre a vida da igreja, porque quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, sabe isso, os últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias difíceis, porque os homens serão egoístas, infiéis, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desobedientes a pais e mães, infiéis nos contratos. Ou seja, ele começa a colocar uma série de características da igreja dos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Então são dias trabalhosos, são dias difíceis, porque falta posicionamento, falta compromisso, e hoje tudo é relativo. Eu lembro que quando eu me converti, havia muita seriedade nas coisas de Deus, havia compromisso verdadeiro com o Senhor, ao ponto de quem era crente mesmo. Tem gente que não gosta nem de ser chamado de crente, né? Mas a verdade é, se o mundo nos considera como crentes, então nós somos crentes, e não temos que ter vergonha de falar isso. Sou evangélico, cristão, sou de Jesus. Então, quando a pessoa se convertia, ela se convertia mesmo. Ela tinha uma posição diante do Senhor de mudança de vida, de ter uma vida segundo a palavra, de andar segundo a palavra. Aquela era ainda a fase final da modernidade. Na modernidade, havia valores absolutos. O certo é certo, o errado é errado, é sim, sim, é não, não. Depois da modernidade veio a pós-modernidade. O que aconteceu com a pós-modernidade? Na pós-modernidade não há mais valores absolutos, tudo é relativo. Olha como o mundo trata os diversos assuntos. Bom, se a pessoa pensa assim, qual é o problema? Se o outro pensa de outra maneira, qual é o problema? Cada um pensa como quer, cada um faz como quer. Todas as pessoas são livres para viver como elas bem entendem, como elas acham que têm que viver. Ou seja, não existe mais certo e errado. Tudo é relativo. E, infelizmente, essa relativização das coisas entrou também na vida da igreja de tal maneira que as pessoas não estão tendo uma atitude diante da palavra de dizer: não, eu sou crente, eu quero é viver isso aí, olha, eu quero viver a palavra de Deus, eu quero viver de acordo com o Evangelho, eu não quero pactuar com o sistema do mundo, eu não quero ser um crente hipócrita, porque quando você olha a palavra de Deus, na época de Jesus, haviam os hipócritas, aqueles que pareciam que eram, mas não eram, tinham só uma aparência de espiritualidade, mas a vida deles era uma vida podre. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve para Romanos, falando do próprio povo judeu, dizia: vocês que dizem que não se deve adulterar, adulteram, vocês que dizem que não se deve roubar, roubam, por vossa causa o evangelho, o nome do Senhor é tido por chacota diante do mundo. As pessoas zombam do nome de Deus por causa da vossa atitude como judeus, que dizem uma coisa, mas não vivem aquilo que dizem. Então, irmão, ser crente, ser salvo, ser convertido, ser um cristão, não é frequentar culto. O fato de você estar aqui não garante que você ande na presença do Senhor. O fato de você vir à igreja não garante a sua salvação. O que garante a salvação é um coração arrependido na presença de Deus. O que é um coração arrependido? É aquela pessoa que diz: eu não tenho parte com o pecado, eu não quero viver uma vida errada aqui na terra, eu quero ter uma vida correta segundo a palavra de Deus. E como o pecado está entrando na igreja, tem gente que mente, irmãos, e acha que é normal. Mas eu não estou prejudicando ninguém. Mentira é mentira. E lá em João 8,44, o que a palavra de Deus diz? Que o diabo é o pai da mentira.
E tem pessoas que não percebem e vão fazendo disso uma forma de vida. Elas começam mentindo por alguma coisinha aqui, uma coisinha lá. Ah, mas se eu contar a verdade, eu vou ser prejudicado no trabalho. Ah, se eu contar a verdade, olha, posso ser mandado embora. Então que seja mandado embora. Se você errou, assuma. Se você fez a coisa errada, diga, não, fui eu que fiz. Quem fez essa besteira aqui? Fui eu, está na rua. Sim, senhor. Errei. Agora, porque eu tive uma atitude correta, Deus vai me abençoar e ele vai me abrir outra porta. Eu errei. Todo mundo erra. Mas eu fui honesto, eu fui correto, eu fui sincero, eu fui verdadeiro. E Deus abençoa. Mas a pessoa, para não ser pega, não ser descoberta, ela inventa uma mentira. E não percebe que entrou num caminho perigoso. Se não houver arrependimento, esta mentira está presente na vida da pessoa, não foi removida. A palavra do Senhor, lá em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, diz que os olhos e os ouvidos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa ver, não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas que não possam abençoar. Diz o versículo 2, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a pessoa que ela mantém pecado na vida dela, a comunhão dela com Deus está quebrada, irmãos. Ela está afastada de Deus. A única coisa que zera pecado e coloca a pessoa em comunhão com Deus é o arrependimento sincero. E hoje nós não estamos vendo, nós estamos vendo muita hipocrisia dentro da igreja. São casais de namorados tendo relacionamento sexual e vêm para a igreja como se isso fosse normal, não tivesse nenhum problema. Ah, mas nós se ama. Nós se ama, mas é fornicação. Nós se ama, mas é pecado. E pecado afasta a pessoa de Deus. Mas hoje dá a impressão que é normal, porque todo mundo pratica. As pessoas fazem. Mas teve gente que praticou, depois casou e deu tudo certo. Mas também teve gente que praticou, não casou e hoje está aí na prostituição. Então, pecado fora do casamento, sexo fora do casamento, é pecado sim, a igreja precisa denunciar. E hoje está entrando uma forma de pecado na igreja com uma força assustadora, que se chama internet. Relacionamentos extraconjugais via internet. E a pessoa acha que por não ter contato físico, que não é pecado. Mas a gente só conversa, só bate um papo pela internet. E como é que é esse bate-papo? Vai abrindo o coração, vai contando as desventuras da vida de casado, porque a minha mulher é isso. Isso se falar que é casado, né? Porque pela internet não tem gente gorda, não tem gente careca, não tem gente nariguda, não tem gente orelhuda. Na internet todo mundo é perfeitinho, todo mundo é jeitosinho, e as conversas são maravilhosas. Claro, não está vivendo junto. Então pode criar um mundo imaginário, mas isso é traição, isso se chama adultério, literalmente é adultério. E o que tem de crente hoje, entrando pela internet, é a pornografia pela internet, e acha que não tem nada demais. Hoje, fiquem perplexos. Existe, quer dizer, pelo menos eles consideram assim, filme pornô gospel. Uma vez uma irmã falou para mim, eu só sabia que tem filme pornô gospel. Eu falei, não. Eu falei, também o pessoal está inventando muito, está exagerando. Até que eu vi uma reportagem em que a pessoa defendia o porquê. Por que era pornô gospel? Primeiro, a finalidade é apimentar
o relacionamento sexual dos casais. Irmão, o casal não precisa de nada para apimentar, é só amar um ao outro que o resto vem. Primeira coisa. Agora, tem um livro aí, 50 tons de cinza, está causando um furor aí no mercado. Por quê? Sexo sadomasoquista. Algema, é chicote. Ainda hoje estava vendo na internet, e as lojas, os sex shops estão arrebentando de vender, porque as pessoas estão lendo, principalmente as mulheres, e começam a criar essa fantasia, me bate, chicotinho, e algema, e não sei. Irmão, isso aí não é coisa de crente, crente não precisa dessas coisas. E o filme pornô gospel, por que é gospel? Porque é só com marido e mulher. Os atores do filme têm que ser casados no papel, tem que ser... Irmão, onde que nós estamos chegando, irmão? Pornô gospel, é pornô, e não tem nada de gospel não, é totalmente demoníaco, é totalmente contrário à palavra do Senhor, não tem nada de gospel aí não, e infelizmente tem muito crente que não tem relacionamento correto com o seu marido, com a sua esposa, mas está lá na internet, tranca o quarto, fica lá no escritório, onde for, e está lá. Irmãos, e não percebe quanto de endemoniamento está entrando aí, como o diabo está entrando através destas coisas. Primeiro, começa a encher a mente de porcaria. Tem um casal evangélico, numa cidade aqui próxima, que começaram a assistir filme pornográfico para dar mais clima, mais coisa. E sabe o que aconteceu? A esposa começou a contratar garotos de programa porque ela queria ter a mesma sensação que ela via nos filmes. E que o marido não... Aquilo ali é tudo armação, irmão. É 500 negros filmando e tudo ali em fingimento. E coloca e as pessoas falam, meu relacionamento não é assim. Irmãos, e por acaso relacionamento sexual é o que há de mais importante no casamento? O que há de mais importante no casamento é amor, é respeito e é fidelidade. Primeira coisa. Então quem está abrindo a internet, que é anônimo, né? Você está trancado ali, está consultando essas coisas, além de ser pecado, é uma infidelidade, é uma falta de respeito com o seu cônjuge. E as pessoas estão praticando isso e não há arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento não é sentimento, é uma decisão de vida, uma decisão de querer andar no padrão de Deus, uma decisão de querer viver a vida de acordo com a palavra. Não pensa que a aparência engana Jesus. Ah, mas eu vou na igreja. Grande coisa. Se você não tem um coração arrependido, eu quero dizer para você que você está indo a caminho do inferno e não sabe disso. Vai ser muito triste crentes que estão vivendo no pecado, não têm um coração arrependido, não tomaram uma decisão séria diante de Deus, de viver de acordo com a palavra, de seguir a palavra, de se sujeitar a Deus, de sair fora do padrão do mundo para viver a moral de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus aqui na terra, e um dia vão encontrar o chifrudo lá naquele lugar. Vai ser muito triste. Pessoa frequentou a igreja há tantos anos, mas não tinha um coração arrependido, ou nunca se arrependeu de fato na sua vida. Por isso que vai mantendo aquela vidinha sem vergonha, vida safada, vida mundana dentro da igreja. Irmãos, isso não é o propósito de Deus para a sua igreja. A sua igreja é santa, a sua igreja é pura, e a igreja que Jesus vem buscar não é uma igreja manchada pelo pecado. Eu não estou falando daquelas pessoas que pecam e se arrependem, porque não existe ninguém perfeito. Quando há aquele sincero arrependimento, Deus trabalha na libertação daquela área. Todos nós temos áreas que ao longo do tempo foram sendo tratadas, que nós colocamos diante do Senhor e dissemos, Senhor, eu tenho essa área aqui na minha vida que é uma área que não é boa, isso aqui é ruim, isso aqui é pecado, Deus. Agora, eu não consigo me libertar.
Eu não tenho poder, eu não tenho capacidade em mim para sair fora desse pecado. Se o Senhor não me libertar, eu não tenho como. Aí o Senhor vem e liberta. Quantas coisas nós fomos libertos por causa de arrependimento, irmãos. Só o arrependimento produz santificação. Só o arrependimento produz libertação de todas aquelas áreas que são trevas, que são áreas na nossa vida que, se não colocadas diante do Senhor, vão ser habitações demoníacas. Toda aquela área na nossa vida, que é uma área de pecado, e que nós não sujeitamos a Deus e dizemos: Deus, eu tenho essa área de trevas na minha vida, eu tenho essa área negra na minha vida, eu tenho essa área escura na minha vida, eu tenho essa área aqui que é pecado, Deus, mas eu não quero, mas eu tenho, mas eu não quero, agora eu preciso da libertação do Senhor. Então nós estamos sujeitando a Deus, mas quando começamos a arrumar argumentos, mas ninguém é perfeito, todo mundo tem uma área na sua vida que não está perfeita, todo mundo, e começamos a arrumar argumentos. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos retendo aquela área de Deus, nós não sujeitamos aquela área ao Senhor. No mundo espiritual não há neutralidade. Tudo aquilo na nossa vida que não está diante do Senhor está aberta ao inimigo. E não pensa que o diabo desperdiça a ocasião. Você já viu que tudo aquilo que a gente tira, que é de Deus, entra uma coisa demoníaca? Hoje, lá no Trevo de manhã, foi dada uma palestra sobre Halloween. Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais o diabo entra. Quanto mais coisas de Deus vão sendo suprimidas, mais coisas demoníacas vão entrando na vida, na história, na cultura dos povos. E na nossa vida não é diferente. Se nós não tivermos uma atitude diante do Senhor, de sujeitar tudo ao Senhor, dizer: Deus, aqui está a minha vida, eu sou isso, sou aquilo, tenho essa dificuldade, tenho esse problema, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, eu quero andar de acordo com a tua palavra. Se nós não fizermos isso, aquela área nossa de pecado pode ter certeza que está infestada de demônios. Crente não tem demônio, continua pensando assim, é tudo que o capeta quer. Irmãos, Deus não tem parte com o pecado. A palavra do Senhor diz que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Não há trevas em Deus. Deus é Deus de luz, Ele é luz. Se na nossa vida, a nossa vida não estiver na luz, nós retivermos áreas da nossa vida que não estão na luz, essas áreas estão em trevas. E onde há trevas é habitação demoníaca. O diabo tem autoridade sobre as trevas, ele é o príncipe das trevas. Se eu quero ter uma vida com Deus, eu tenho que pegar todas as áreas da minha vida e dizer: Senhor, eu sou isso aqui, e nada de chegar e querer enganar Deus. Sabe, Senhor, minha vida é tua, mas o Senhor sabe, né? Tem coisa ali, é o ambiente que a gente vive, que a gente trafega, aquilo puxa a gente, então sabe. Não, Deus, olha, a minha vida é tua. Agora é o seguinte, eu tenho essa área aqui que está complicada, eu tenho essa outra que é confusa, mas eu coloco diante do Senhor, e só o Senhor é que pode desenrolar esse rolo, só o Senhor é que pode me libertar disso. Quando há sinceridade, isso é o verdadeiro arrependimento, irmãos. É quando a pessoa toma uma decisão de que não quer uma vida contrária à palavra de Deus, uma vida contrária à vontade de Deus, mas ele quer viver a vida de Deus aqui na terra. E infelizmente, o que o pecado está entrando na vida das pessoas, e elas aceitando, achando que não tem problema nenhum. Mas eu vou à igreja. Pensa que tem uma balança no céu? Bom, eu peco aqui deste lado, balança faz assim. Mas aí eu vou na igreja, participo dos cultos, dou o dízimo. Então, Deus olha que, afinal de contas, eu tenho isso aqui de pecado, mas também eu tenho isso aqui que é coisa boa. Então, dá um equilíbrio aí. Eu sinto dizer para você que purgatório não existe.
Ah, não, purgatório não existe. Mas quando eu era criança, eu ouvia dizer, pois é, mas não é bíblico. Não existe purgatório na Bíblia. O que existe na Bíblia é céu e inferno. Não existe escala intermediária. Quem é do Senhor, quem está com Jesus, se morrer, vai para o céu. Quem não está com Jesus pode ser batizado nas águas, frequentar a igreja, morre e vai para o inferno. O inferno está cheio de gente batizada nas águas. O inferno está cheio de crente que frequentava as igrejas, mas nunca tomou uma decisão de viver uma vida correta na face da terra. Eu não estou dizendo que isso é fácil, que isso é simples. Eu estou dizendo que o caminho é a cruz. A cruz, ela faz uma separação entre Deus e o mundo. Se eu vou pela cruz ao Senhor, eu estou negando a mim mesmo, que é o que Jesus falou. Jesus disse, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para ser discípulo de Jesus, tem que negar a sua alma, tem que negar as coisas que são pecaminosas, tem que negar a tudo aquilo que não tem parte com Deus. Senão não é discípulo de Jesus, é um tremendo do hipócrita frequentando a igreja com uma plaquinha de crente no pescoço, mas não tem Jesus de fato no seu coração. Por isso que a apostasia ela é mais sutil do que você imagina. A apostasia não é que a pessoa saiu da igreja, ela se desviou da fé frequentando o culto. Vai no culto, frequenta o culto, vamos cantar, cantamos, vamos louvar, louvamos. Mas Jesus não é o Senhor da sua vida, porque quando Jesus é o Senhor, nós queremos fazer a vontade dele, não a nossa. Nós rejeitamos a nossa própria vontade, para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Nós negamos a nossa carne e o prazer, porque o pecado, irmãos, ele é cometido porque ele tem um prazer imediato. Todo pecado tem uma retribuição imediata. Só que a consequência lá na frente é que é terrível, é desastrosa, e se não houver o arrependimento, leva a pessoa para o inferno. Não se engane. Não pense que na graça vale tudo. Só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher. Do resto vale tudo. Tim Maia cantava isso. Hoje, se ele fosse olhar e falar, não, agora também vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Agora abriu, liberou geral. Vale tudo? Não vale não, irmão. A Bíblia não é vale tudo. A graça não é uma porta que as pessoas entram para fazer o que bem entende. A graça é uma porta que leva a pessoa na presença de Deus para fazer a vontade de Deus, para andar de acordo com a palavra de Deus. Então essa mentira que o diabo plantou no meio da igreja, de certos setores da igreja, uma vez salvo, sempre salvo. Esta é uma tremenda de uma mentira que o diabo conseguiu plantar. Uma vez salvo, nem sempre é salvo. Se não mantiver a salvação através de uma vida separada do sistema do mundo para agradar a Deus, vai pro inferno sim. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. E o que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias vai acontecer é, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. E aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Tem pessoas que estão se emporcalhando hoje, sendo contaminadas pelas coisas do mundo e que vão se contaminar ainda mais. Sabe o porquê? Não tem arrependimento no seu coração. Primeiro que começou pregando arrependimento foi João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E quando ele viu a fila do batismo, aquelas pessoas que tomavam uma decisão mesmo de viver uma vida nova, uma vida diferente, elas eram mergulhadas nas águas. Só que quando João Batista olha a fila do batismo, tinha um grupo de fariseus ali, religiosos. O que ele fez? Tirou da fila e falou, escuta, vocês pensam que estando na fila do batismo, resolve aí o problema de vocês? Não há arrependimento no vosso coração.
primeiro vocês produzam frutos dignos de arrependimento. Então a tua vida aqui na igreja não interessa, irmão. Aqui na igreja todo mundo é santo, é glória a Deus, é aleluia. O que Deus quer ver é a tua vida aí fora, é a tua vida dentro da tua casa, o tipo de marido que você é, o tipo de esposa que você é, o tipo de pai, de mãe que você é, o tipo de filho que você é. É isso, em primeiro lugar, que Deus quer ver. E depois no mundo, qual é o teu procedimento humano? Fala o teu procedimento aí no mundo. Fala palavrão? Sinto muito, irmão. Que o novo convertido fale, a gente até entende. Mas a pessoa está anos na igreja falando palavrão. Que conversão foi essa? E não se arrepende. Mente e não se arrepende. Engana. Para cúmulo dos cúmulos, tem aí na internet a oração da propina. Caixa 2, dinheiro desviado. Um irmão trouxe lá, né, os pacotes de dinheiro. Aí eles deram as mãos, vamos agradecer a Deus por essa bênção que Deus mandou através do irmão. Tudo dinheiro desviado. E as pessoas agradecendo a Deus. Eu fico imaginando Deus olhando e falou, o quê? Usando meu nome nessa porcaria aí? Irmãos, o crente não precisa enganar ninguém, não precisa mentir, não precisa roubar. Ele tem um Deus que é superior a esse Deus do mundo, que pode fazer muito mais, infinitamente mais, sem que nós precisemos usar o sistema que o mundo usa, os argumentos que o mundo usa, a mentirada, né? Olha agora o mensalão, agora só tem santo ali. Os juízes tentando apertar e está tendo um movimento aí, para quê? Para tentar desqualificar. Irmão, é tudo ladrão mesmo. Eu não tenho medo de falar isso não, a própria imprensa já testou, eles testaram. É ladrão. E ainda tem crente que vota nesse bando. É a maior quadrilha que este país já viu em toda a história política deste país. Não estou fazendo campanha para partido político, eu não pertenço a nenhum partido político, mas eu pertenço ao Senhor Jesus. E tudo aquilo que é contrário à Bíblia, a gente tem que denunciar sim. Crente não pode se aliar com estas coisas, estar vinculado a estas coisas, porque o que está sobre a vida deles vem sobre quem estiver baixo também. Então nós vemos aí tentando desqualificar os juízes que estão julgando o mensalão, e agora só falta colocar uma auréola na cabeça desses homens. E dizer, não, mas eles sempre foram pessoas boas. Não foram. Olha para a história deles, nunca foram, irmãos. Só tiveram a oportunidade agora de fazer coisa pior, só isso. Então nós como cristãos não podemos ficar calados, parados e sermos coniventes com esse tipo de coisa. Então está lá a oração da propina. Crente não se envolve com esse tipo de coisa, irmãos. A nossa vida é uma vida separada para servir ao Senhor. Então que tipo de vida você tem levado? Como tem sido a qualidade do teu evangelho? Como tem sido o teu compromisso com Deus e com a sua palavra? O que você tem feito dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua? Que tipo de testemunho, que tipo de fruto de arrependimento você tem demonstrado? Não se engane, irmãos. Frequentar culto não te qualifica a salvação. Então não precisa vir no culto? Se não quer mudar de vida, a melhor coisa é ir para o bar. Vai para o inferno mesmo, pelo menos vai para o inferno de cabeça cheia, de cuca cheia. Vir para a igreja para levar uma vida mundana é perda de tempo, irmão. Está perdendo seu tempo, está doidinho para aprontar. Anda aprontando escondido. E vem para a igreja querer quebrar o galho. Se não quer mudar de vida, é tolice continuar na igreja. Vai para o mundão, se droga, se prostitui, toma todas. Pelo menos entra no inferno de cabeça erguida. Vai para o inferno mesmo, irmãos. A palavra é dura? É. E Jesus também fazia discursos duros, ele curava, ele libertava, ele fazia milagres, multiplicava pães e peixes, mas ele também dava discursos duros. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo um evangelho todo coloridinho. É bênção para cá, é bênção para lá, é prosperidade, e você vai ter, e é o carro novo. A Bíblia fala de bênção, a Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala de cura, mas a Bíblia fala de santidade também. E nós não podemos ficar só pregando essas coisas, enquanto que as pessoas vão prosperando com pecado nas suas vidas, e vão para o inferno prósperas. É preferível ir todo estrupiado para o céu,
do que ir para o inferno cheio de prosperidade. Carro novo, casa nova, roupa da hora. Uau! Aquela cachaça curtida, aqueles filminhos lá, que ninguém sabe, e está indo para o inferno, irmãos. O que adianta? O que adianta tudo isso? Nós precisamos voltar à fé dos antigos. Aquela fé que realmente focava Deus, a palavra de Deus. Ser cristão há 30 anos atrás era muito diferente de ser cristão hoje, irmãos. Pessoa que era crente mesmo. E não pensa que era fácil ser crente, não. Você é crente? Sou. O crente tinha um conceito mau diante da sociedade. Era o fracassado, era o frustrado, é o cara que não conseguiu dar certo na vida, que não casou e se enfiou na igreja. Tudo que era pior estava na igreja. Os fracassados estavam na igreja. Aqueles que não conseguiram o sucesso estavam na igreja. Era o conceito de crente. Era o seu Zezinho, era a dona Mariazinha. O tempo passou e hoje, qualquer um pode dizer, não, eu sou crente. Também fulano, também conheço você, meu chefe começa, minha parente tem uma tia que é também. Então hoje, ser crente não produz nenhum conflito. Só que, por outro lado, a coisa ficou tão fácil que as pessoas baratearam o evangelho. E vivem um evangelho de qualquer jeito. E agora, porque pode entrar na igreja, porque antigamente a pessoa carregava uma Bíblia, já todo mundo torcia o nariz. Hoje você pode carregar a Bíblia na rua, colocar CD gospel no carro, ninguém liga. Até ímpio, se estiver no carro, fala, ali, interessante, você é crente? Sou. Também tenho, sabe, eu tenho um parente, tenho um primo, também tenho. E começa, e puxa assunto. Só que o que vai contar nesses últimos dias é o compromisso que nós temos com o Senhor. Que tipo de vida cristã nós temos levado? Que tipo de compromisso com Deus nós temos tido? E nós temos querido verdadeiramente levar uma vida santa? Porque a palavra do Senhor diz que nestes dias quem é santo vai se santificar mais ainda, irmãos. Então aquele que é santo, que tem compromisso com o Senhor, há um desejo no seu coração de ser cada vez mais santo, cada vez mais separado do mundo. E aquele que é sujo, o desejo é que eu não concordo, eu não acho. E como hoje, na mídia, você tem pregador para todos os gostos, hoje você tem até igreja gay, irmãos. Não, sabe, eu acho que não tem problema. Então vai para uma dessas. Na minha opinião, porque eu acho que o jovem, então vai para lá. Eu penso, eu tenho um pregador aí que falou que dízimo não é para hoje. Está certo, tá bom, vai seguir. A tua igreja prega não é verdade, agora fica caçando aí na internet essas coisas. Então tem pregador para tudo. Se você não está feliz no seu casamento, a melhor coisa é romper o seu casamento e partir para outro. Melhor coisa. E você vai encontrar esse tipo de coisa. Não, mas se você tem essa tendência, você nasceu assim, foi Deus que te fez assim. Se Ele quiser, Ele muda. Siga a sua tendência. E, infelizmente, hoje a própria mídia está influenciando até a própria igreja. Olha como é sutil. Quem são os homossexuais das novelas? Tudo gente ruim, não é? Você já viu que são tudo gente fina, educados. E os machões quem são? Tudo mau caráter, não é? Aí fala, está vendo? É preferível ser um gay, assim, todo gentil, do que o machão dele. E nós começamos, sem perceber, não estou falando contra homossexuais, não, porque nós os amamos, não concordamos com as suas práticas. Todo homossexual é bem-vindo aqui na igreja, toda lésbica é bem-vinda aqui na igreja. E se quiser realmente uma vida com o Senhor, Jesus muda. Jesus transforma, Jesus liberta. Porque ninguém nasce, homem não nasce mulher e mulher não nasce homem. Os órgãos sexuais são masculinos e femininos e os órgãos internos. Então esse negócio de uma alma de mulher num corpo de homem é tudo balela, é tudo invenção. Deus fez macho e fêmea.
Não existe aí pessoas que têm o órgão masculino e os órgãos internos são todos femininos. Nasceu errado, não tem. Se nasceu é uma anomalia, não é a normalidade. Então, todas as pessoas são bem-vindas. Agora, o que nós não podemos concordar é com todo tipo de prática que é condenada pela palavra. E sem perceber, nós começamos a aceitar como normal aquilo que a Bíblia chama de pecado. Adultério é pecado, mentira é pecado, roubo é pecado, fornicação é pecado, homossexualismo é pecado, lesbianismo é pecado, sexo com animais, bestialidade é pecado. Está tudo na Bíblia, irmãos. E como igreja, nós não podemos nos acovardar e deixar de pregar as coisas que a Bíblia fala. Isso não é homofobia, não é discriminação, porque nós não discriminamos nem raça, nem sexo, nem sexualidade. Mas uma vez que a pessoa vem para a igreja, ela tem que procurar viver, andar de acordo com a palavra de Deus, se ela quer ir para a presença de Deus. Nós seríamos omissos e induzindo as pessoas ao inferno se nós não pregássemos e não condenássemos o que a Bíblia condena. Estaríamos sendo um monte de gente hipócrita, covarde e colaborando com o diabo na perdição das pessoas. Mas nós queremos cooperar com Jesus para a salvação. Jesus Cristo veio para salvar, Jesus Cristo veio para libertar, e só em Jesus a transformação. Mas para que haja transformação, tem que haver verdadeiro arrependimento. Quando nós éramos novos convertidos, nós fomos participar de uma reunião e um pastor ia fazer um estudo. Pastor muito culto, muito inteligente. E uma das coisas que ele falou é que todos nós temos pecados que nós gostamos. E que, se mesmo com um sorriso nos lábios nós confessamos, Ele nos perdoa. Ou seja, aquele pecado que você gosta, você não se arrependeu, mas você confessou, está resolvido, continua pecando, continua praticando. Até que descobriram qual era o pecado que ele gostava. Era uma outra mulher e ele foi colocado fora da igreja. O pecado que ele gostava. Ou nós, verdadeiramente, tomamos uma posição de ter um coração arrependido diante do Senhor, de realmente querermos ser tratados onde há necessidade de ser tratado, de sermos transparentes diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho esse pecado na minha vida, mas eu não quero. Eu quero mudança, eu quero libertação, eu quero transformação, eu quero viver, andar de acordo com a Tua palavra. Se não houver isso, sinto muito, meu querido, sinto muito, minha querida, você está perdido, perdida. E eu não quero ser responsável depois pela tua vida diante do Senhor dizer: eu te dei uma palavra para você entregar na igreja e você não teve coragem, você quis agradar aos homens, achou que pessoas iam ficar contra você e você não quis pregar. Eu prefiro chegar na presença do Senhor e dizer: muito bom, servo fiel, você mandou coro, o coro comeu lá na minha igreja, mas você falou o que eu te dei para falar, gostasse ou não gostasse, foi o que eu te dei. Parabéns, meu filho. É o que eu quero ouvir do Senhor. Então não me preocupe, mas eu não tenho compromisso com você, não. Não pensa que eu vou separar a palavra para te agradar. O que Deus mandar pregar, doa a quem doer, eu vou pregar. Não tenha dúvida disso. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Você sabe, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós não vamos querer pecar. O que leva as pessoas a manter pecado nas suas vidas é o desconhecimento de Deus, vida de religiosidade e hipocrisia. Agora, eu não julgo você, eu não te conheço, mas eu quero dizer para você: Deus te conhece de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. A palavra não chegou na tua boca, Ele já sabe, Ele conhece todos os teus pensamentos, onde você está, Ele te vê. Por isso que no dia do juízo não vai ter cantada no Senhor.
Olha lá o que você andou aprontando. Mas Senhor, logo, o Senhor não sabe, isso não é verdade, Senhor. O Senhor não via que eu ia na igreja? Não. Mas Senhor, eu ia até de vez em quando eu ia na reunião de oração. Até vigília de carnaval, às vezes eu ia. Eu sei. Mas você nunca tomou uma decisão de querer uma vida diferente, uma vida livre do pecado. Você, durante toda a sua vida como cristão, quis levar a sua vida, quis reter esse pecado na sua vida, e este pecado destruiu a sua salvação e destruiu a sua vida. Quando nós pecamos e há sincero arrependimento, a nossa comunhão com Deus é mantida. Você não perde a comunhão com Deus. Mas quando há pecado e não há arrependimento sincero, sinto muito, a tua comunhão com Deus está quebrada. E a tua vida agora está aberta para ser alvo de ataques do inimigo. Amém? Eu não vou fazer apelo para você vir aqui à frente. O Senhor conhece você, eu não conheço. Eu só prego aquilo que Ele me dá para pregar. Porque Ele conhece, Ele sabe a necessidade da igreja. Não pensa que eu subo no púlpito, eu vou pregar, pego qualquer mensagem. Eu pregaria, mas eu não quero. Por isso, sempre que eu estou escalado para pregar, eu estou em oração pedindo palavra para o Senhor. Porque eu quero entregar algo que venha dEle, da parte dEle, ainda que não seja uma mensagem agradável como esta. Mas eu vou pregar o que Ele mandar. Amém? Curve a tua cabeça. O Senhor te conhece. Ele te conhece. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já te conheceu. Ele saberia todas as decisões que você iria fazer de vida. Ele sabe tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo que está no seu coração, Ele te conhece. Agora, Ele não é o Deus que está condenando. Este tempo é tempo de salvação, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de restauração. E Ele só pode se mover, só pode agir, quando há sinceridade nos nossos corações. Então, se você nesta noite olha para a sua vida e tem aquela área que você sabe, ninguém sabe, mas você e Deus sabem, que não está correta, que é pecado, que não agrada a Deus, tudo que o Senhor quer nesta noite é o seu arrependimento. Tudo que Ele quer é isso. Ele só quer isso. Nosso Deus hoje não está condenando. Nosso Deus hoje está restaurando. E quando há sinceridade no nosso coração, de nós dizemos, Senhor, eu quero mudança de vida. A partir de hoje eu quero vida diferente. A partir de hoje eu quero viver de acordo com a Tua palavra. Eu sei que não há força em você para isso, por isso Ele te deu o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha dentro de nós, que nos liberta, vai libertando a nossa alma, vai curando a nossa alma, vai arrancando de nós tudo aquilo que não tem parte com Deus, mas a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão nunca é dele. Se nessa noite você está tomando esta decisão diante do Senhor, Ele está vendo, meu irmão, e Ele está recebendo. Saiba que Ele não está com um dedo apontado para a tua vida, Ele está com as suas mãos de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, estendidas para te receber, para te abençoar, para te amar. Tudo que Ele precisa de mim, tudo que Ele precisa de você, é essa decisão. Senhor, eu quero vida reta, eu quero vida de acordo com a Tua palavra,
Eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu quero romper com todo o pecado na minha vida. Eu não quero mais pecado na minha vida. Eu quero uma vida de santidade. É tudo que ele precisa de você, mais nada. É essa sinceridade do coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E quando ele encontra um coração quebrantado, ele não despreza, ele acolhe. Ele recebe, e recebe com amor, não com condenação. O Senhor nestes dias não está condenando, Ele está amando, Ele quer te amar, mas pecado faz separação entre nós e Ele. Então, se nesta noite você olha para a sua vida, e eu olho para a minha vida, e há coisas em nós que não agradam o Senhor, tudo que Ele quer é uma decisão de mudança, uma decisão, posicionamento com Ele. Pai, nós ministramos a Tua palavra. O Senhor Jesus diz que nós deveríamos ministrar arrependimento, levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, porque sem arrependimento não há bênção, não há vida de vitória. É uma vida triste, é uma vida de miséria emocional, miséria espiritual. E, Senhor, a palavra que foi ministrada é uma palavra de alerta, porque são dias maus, são dias de trevas, as trevas estão cada vez mais densas sobre a terra, o pecado está crescendo de uma maneira extraordinária no mundo, e este pecado, infelizmente, também tem atingido a igreja. Quantas pessoas, quanto adultério entrando na igreja, seja físico, seja via internet, quanta mentira, quanto engano, quanta máscara. E nós queremos ser transparentes, porque não podemos ocultar nada do Senhor. Podemos esconder dos homens, mas jamais esconderemos do Senhor quem nós somos. E nessa noite, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa vida. Tua palavra, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, Senhor, se o Senhor encontrar em nós caminho mau, que aquele que verdadeiramente está tomando uma decisão de mudança, de arrependimento, vai encontrar no Senhor a fonte da transformação, a fonte da mudança, a fonte da libertação. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja, porque a igreja que o Senhor vai vir buscar é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem coisa qualquer. É uma igreja pura que o Senhor vem buscar. E, Senhor, o desejo do meu coração é que todos possamos subir para encontrar ao Senhor no dia que a trombeta soar. Que nenhum se perca, que nenhum fique, Senhor, mas que em cada coração haja temor, que em cada coração haja esse propósito de viver a vida de Deus aqui na terra, uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta. Pai, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Amém? Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e saia esta noite deste lugar com teu coração leve, não, eu tenho um coração arrependido na presença de Deus. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, não sou perfeito, não sou perfeita, mas eu sou de Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele, e aquilo em mim que ainda não está correto, ele está trabalhando, ele está transformando, ele está me libertando, para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.